E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao primeiro vídeo aula de Design e Animação 2D da segunda semana. Nessa segunda semana apresentarei o plano de aula para vocês, que será a força da ilustração, a história da ilustração, os vários tipos de ilustrações, o processo de criação das ilustrações, a ferramenta utilizadas para a ilustração e estarei utilizando as ferramentas GIMP e o Inkscape, tá ok? Então vamos lá. A força da ilustração. A ilustração é uma imagem, desenho ou gravura que acompanha um texto de livro, jornal, revista ou outro tipo de publicação e tem por objetivo adorná-lo ou elucidá-lo. Apesar de uma ilustração necessitar de habilidade artística, ele não é considerado exatamente uma obra de arte. Por quê? A ilustração serve a um propósito, para comunicar uma ideia ou conceito, ou para facilitar o entendimento de um texto, através de linguagem não verbal. A ilustração tem a missão de passar a mensagem de forma clara e definida. Dessa maneira, ela está intimamente associada com a linguagem, literatura e expressão, sendo assim uma espécie de paráfrase visual do texto. Já nas obras de arte, o compromisso do artista em se fazer entender por meio de sua obra é mais flexível, sendo esta interpretação mais livre por parte do espectador. Todavia, a arte inclusa na ilustração pode fazer dela uma obra de arte, no sentido de ser um trabalho excepcional, figurando como uma forma de expressão dentro das artes plásticas. Existem belíssimas ilustrações de livros que são consideradas obras de arte universal. Vocês vão encontrar no Google. Como as imagens de William Black na Divina Comédia de Dante e em outros livros. Você pode estar dando uma olhada em matéria de apoio, vou estar passando para vocês, que vai estar tudo lá, tá ok? Continuando. Outros artistas conhecidos também realizaram belas ilustrações, como Botticelli, Matisse, Chagall, Salvador Dalí e entre outros. Não conheço muito não, mas também vou estar passando para vocês no material de apoio, tá ok? Vale lembrar que em estas obras os artistas conseguiram ampliar o significado do texto que as ilustrações acompanham. Vamos lá. Ah, Atualmente podemos considerar a ilustração como um elemento que pode persuadir, narrar ou informar, e muitas vezes é utilizada como conteúdo independente. Então, atualmente podemos considerar a ilustração como um elemento que pode persuadir, narrar. Com a inserção do design gráfico no mercado, as ilustrações se misturam com ícones, mascotes, logotipos, layers ou layouts, aumentando o campo de atuação do ilustrador, redefinindo as fronteiras da ilustração. A história da ilustração. Ah, Fica difícil estabelecer quando foi o início histórico da ilustração, uma vez que o ser humano começou a registrar sua própria história por meio de desenhos, pensando em ilustração como uma imagem que acompanha um texto e intenção de facilitar a compreensão deste. Podemos citar como os primeiros ilustradores os também artistas plásticos Albert Dürer, Hans Rubens, no século XVI. Antes do advento da fotografia, a ilustração era uma forma corrente de registro por uma imagem de determinada cena, local ou ser vivo. Os materiais utilizados para esse registro eram os mesmos que os grandes artistas tinham para fazer suas obras de arte, ou seja, os desenhos de observação e as técnicas conhecidas da época. A têmpera, a tinta óleo, o bico de pena, a guache, a aquarela. Então, essas eram as ferramentas conhecidas na época. Um momento apontado como divisor de água na ilustração é a invenção de Gutenberg. Com a impressão de livros, com a impressão de livros em série, criou-se uma demanda que exigia uma profissão que ilustrasse esses textos. Exigia-se então um modo de trabalho diferente dos artistas, pois as ilustrações deveriam ser confeccionadas dentro dos padrões exigidos pela empresa.
Então, consegui duas imagens aqui na internet, né, do Hans Hobbes, o velho, e o do Toulouse-Lautrec. A intenção das ilustrações era apoiar e adornar textos ou explicações dos folhetos. A partir da metade da década de 90, as ilustrações invadiam o meio digital e o uso do computador para a criação de imagens foi se especializando e popularizando. Novos materiais e softwares foram desenvolvidos especialmente para este fim. Então vamos lá. Os tipos de ilustração. Como vocês estão vendo, essa primeira imagem aqui é a imagem ilustração científica. Essa segunda imagem é a ilustração didática. Essa terceira imagem aqui é a ilustração infantil e juvenil. Tipo um exemplo, esse aqui é uma imagem mais colorida, que é um balão e uma bolha de sabão. Essa quarta e quinta imagem aqui é a ilustração publicitária. Ou seja, como vocês estão vendo, essa aqui é uma personagem, é uma professora pro EAD, né? E esse aqui é um pendrive. E essa quinta imagem é uma imagem, essa quinta imagem aqui é uma ilustração técnica, ou seja, ela não é desenhada e sim ela é mais tecnológica. Ela é tirada com uma câmera qualquer e dá para com essa câmera definir o que você vê, o que você imagina que possa vender ou que possa ter naquele local. Assim, é uma coisa mais técnico e é uma coisa mais real também, né? Então, essas artes, o mercado oferece muitas opções de aplicativos de edição para arte bidimensional, ou seja, bitmap, mapa de bits. Para a arte bidimensional e bitmap, ou seja, mapa de bits, existem o Photoshop, o ArtRage, o Corel Paint, ou seja, esse software, todos eles são proprietários. E as opções boas e gratuitas são tipo o GIMP, o Somo Paint, página da internet com software portátil que dispensa a instalação também gratuita. Então essas são ferramentas que são mais utilizadas e que eu vou estar apresentando para vocês o GIMP. Então o GIMP permite a criação de imagem desde o rascunho até a arte final. Nele há ferramentas semelhantes aos do meio tradicional como lápis, pincéis, borracha, tesoura. É possível redimensionar o desenho e trabalhar com níveis de zoom grandes para fazer detalhes precisos nas ilustrações e voltar a visualizar o normal para verificar o efeito da tonalidade do trabalho. O SummerPoint também tem várias das ferramentas já mencionadas e seus pincéis tentam imitar os pincéis e materiais do meio tradicional, tinta aquarela, acrílica, giz, pastel, etc. A única limitação do SummerPoint é a exigência de estar conectado à internet para utilizar. Ou seja, nossa intenção também será produzir ilustrações vetoriais. Então, existe o software na versão proprietária e também na versão free, o software livre. Nos proprietários tem-se o CorelDRAW, o Adobe Illustrator, mas também os software livres como o Inkscape, que eu também vou estar explicando a vocês, que tem uma interface boa para trabalhar, né? Além de softwares bidimensionais, existem também os softwares de modelagem em 3D. Então vamos lá, galera. Dando continuidade, vamos falar agora sobre o processo de criações e de ilustrações. Vamos lá? Basicamente, podemos agrupar a criação de ilustrações em duas áreas, a tradicional e a digital. Então, veremos brevemente como é o processamento em cada uma destes meios, tá ok? Então, existe a pré-produção, ou o printing. A ilustração, para existir, precisa acompanhar um texto ou uma situação.
Existe então uma reunião entre o ilustrador e o cliente, quando este explica para o artista a necessidade da imagem que deverá ser criada. Essa reunião é que chamamos de briefing. É importante definir nesta fase o que o solicitante precisa: estilo, cor, técnica, material, veículo em que será publicado a imagem, tipo web media, imprensa, televisiva, etc. Então vem a produção, ou seja, a produção é o rascunho. É a fase inicial e normalmente começa com o rabisco de um papel. Há quem prefira rabiscar na mesa digitalizadora. É aqui que se define o esboço da ilustração. O papel e lápis ainda dão muita liberdade para o ilustrador neste momento, possibilitando visualizar melhor o desenho e a composição antes de levá-la para computador ou para a arte finalização. Então, como vocês estão vendo nessas duas imagens aqui, essa aqui é uma imagem, um rabisco com a interface do GIMP, né? E aqui é um rascunho que eu no papel mesmo, normal. Então, após esse esboço, o ilustrador dará mais detalhe à sua ilustração. O estilo, o material escolhido são o estilo e material escolhidos são postos em prática neste momento. Na área tradicional, o ilustrador poderá escolher entre vários materiais e técnicas, escolhendo o que mais domina e o que se encaixa melhor com a proposta de trabalho. Alguns ilustradores optam por desenhar em meio tradicional e com o apoio de um scanner, passar ao computador o desenho pronto para em meio digital finalizá-lo. Então, na composição, o dicionário Howes define a composição como um conjunto de diversos elementos estruturantes numa obra de arte. Os grandes pintores já tinham clara a importância do enquadramento da cena que queriam representar, a escolha dos elementos, cores, disposição e profundidades que empregariam para obter a imagem ideal em suas obras. O mesmo ocorre com as ilustrações, principalmente as mais elaboradas e de cenários. Então, a harmonia, cores, luz e sombra também são fundamentais na composição da imagem, influenciando o resultado final. A dica que vem dos mestres da pintura, né, para garantir uma imagem harmoniosa e marcante é deslocar o assunto principal da ilustração, dando do centro da imagem, exceto se ela for a área de trabalho tradicional ou digital, em 3 colunas e 3 linhas, formando um desenho semelhante ao do jogo da velha. Então vem a cor. A cor, assim como a composição, é um dos elementos constitutivos da ilustração, dando a este o poder emotivo e narrativo. A escolha por uma ilustração colorida ou preto e branco poderá ser do ilustrador ou do solicitante. Sendo uma ilustração colorida, é necessário cuidado com a escolha de cores, de modo a não comprometer a harmonia da ilustração. A cor não deve, entretanto, ser analisada a partir dos seus significados isolados, e sim relacionada à luz, à sombra, com o momento psicológico das ilustrações e com a atmosfera que o ilustrador deseja dar à sua obra. Em meio digital, há de se ter alguns cuidados. Ou seja, primeiro, em relação à cor que se vê no monitor e a cor que se vê no papel, né, nem sempre são as mesmas. Isto porque cada monitor tem uma calibragem e às vezes a cor que vemos em consequência de maior ou menor iluminação do monitor, resultante numa falsa impressão. O bom calibrador de monitor poderá amenizar esse problema. Então, finalizando, vem a pós-produção, o fechamento de arquivos para a web. Ou seja, as ilustrações para a web requerem formatos leves para não comprometer as visualizações, mesmo com conexões de internet lentas. Enfim, isso encerra o primeiro vídeo aula com o processo de criação de ilustrações e no próximo vídeo aula eu vou estar ensinando a vocês a utilizar o GIMP e no outro vídeo aula vai estar utilizando o Inkscape, tá ok? E aí sim finaliza a segunda semana. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
não passei tantas imagens assim, era para ter passado um pouco mais de imagem para vocês estarem focados no que eu estou falando junto com as imagens, que isso para mim é o ideal, eu consigo aprender também assim. Só que eu acabei passando poucas imagens e falando um pouco mais. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida podem estar comentando aí no fórum de dúvida. E valeu, galera. Fui.